Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Nakanishi. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância da aparência masculina, como vocês viram no título desse vídeo. Para começar, eu gostaria de contar o meu relato, o meu despertar para esse tema da importância da aparência masculina. Eu nasci em uma família estruturada, né? Apesar de a gente ter nascido em condições humildes, a gente cresceu na vida e hoje em dia estamos super bem. Quando eu comecei o Lux Maxim, tinha tomado muita porrada, né? E eu não sabia de onde que estava vindo, sabe? Um cara que sofria muito em relacionamentos, né? Não entendi o porquê. E vocês não têm ideia de como, quando eu comecei a ter cuidados com a aparência, evoluir alguns pontos ali na minha nota, quanto isso facilitou a minha vida em relacionamento. E é isso que eu resolvi compartilhar com vocês. A verdade nua e crua é que se você acha que você está solteiro por falta de dinheiro, na verdade o problema pode estar bem na sua cara, literalmente. Vou começar contando para vocês o meu despertar. Quando eu tinha 17 anos, eu ia para as festas e eu chegava lá de CBR, 1000RR, SP, e é uma moto de mais de 85 mil reais. E convenhamos que isso não é muito comum para um cara de 17 anos no Brasil. Eu chegava no solê, meus amigos chegavam de Titan, de Pop 100, passavam um rodo em todas as meninas da festa, eram shags, tá? E eu chegava lá de motona e não arrumava nada. E eu ficava me perguntando, por que isso está acontecendo? Eu perguntava para meus pais por que eu não tinha tanto sucesso amoroso e eles diziam que o problema era dinheiro. E no meu círculo de amizade, como eles viam que eu tinha mais dinheiro que todo mundo ali, eles falavam que o meu problema era o papo. Vocês veem como ninguém quer falar que o problema é a aparência? O problema é sempre outra coisa que não é a aparência. O meu despertar veio quando eu vi um vídeo do Trunks do futuro. Bom, graças a Deus eu tive acesso a esse conteúdo quando eu já estava dentro da igreja e determinado a seguir o volcelismo, né, que é o celibato voluntário, né? E eu fiz muita presepada, mas assim, eu fiz o certo. Apesar de ter feito muita coisa errada nos cuidados da aparência, por exemplo, sacrificar definição por volume. Eu fiz um salsicha perdigão, né, sem definição nenhuma, a barriga também chapada assim, reta, né? Uma tábua, mas assim, gorda, né? Volumosa e reta, mas assim, definição foi pro saco, o rosto cheinho e tal, né? E aí eu fui aos poucos entendendo como que funciona, a questão de cuidados com dieta, né? Treino, enfim. E hoje em dia estamos aí buscando a perfeição, inclusive se vocês quiserem que eu traga vídeos dando dicas nesse sentido, tá? Fiquem à vontade de deixar os comentários. Mas mesmo iniciando a academia, comendo um monte de doce, o que me ocasionava um monte de espinha e oleosidade, etc., ainda tinha muitos problemas em relacionamentos. Foi então que eu percebi um padrão, galera. Existem três coisas que tem que estar bem alinhado para você ser uma pessoa atraente, que é, primeiramente, a face, o rosto. Isso é o top 1. Eu achava por muito tempo que o top 1 era a altura, mas o rosto é mais importante. Se você for mais baixo, né, que um cara ali mais alto, mas que tem um rosto feio, eu percebi que a preferência das mulheres é para um rosto mais bonito, pessoal. A face realmente é em primeiro. Em segundo vem a altura e em terceiro o shape, né, o corpo. Eu vou estar abordando esses três pontos, essa tríade da aparência masculina nesse vídeo, mas antes eu queria deixar alguns vídeos para vocês, para quebrar primeiramente essa crença de que dinheiro e poder é mais importante que a aparência. Quem não lembra do caso do Jeff Bezos com o Leonardo DiCaprio naquela festa de gala? Estava Jeff Bezos e a sua esposa, quando de repente aparece ninguém menos que Leonardo DiCaprio. A esposa do Jeff Bezos deixa o bilionário de lado e se lança para cima do Léo. Cara, é bizarro quando você começa a entender o que está por trás daquilo ali. É biologia pura, galera, é instinto. O Jeff Bezos é pelo menos 100 vezes mais rico e mais poderoso do que o Leonardo DiCaprio.
Mas o Leonardo DiCaprio é pelo menos 100 vezes mais bonito que o Jeff Bezos. Apesar de que agora ele tá meio acabadinho, mas ele ainda assim é mais bonito que o Jeff Bezos. E vocês percebem como ela simplesmente se joga nele? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, né? Para vocês relembrar o que houve aí, o que aconteceu. Um outro caso também, né? Isso tem um compilado na internet, são os momentos ali de repulsa da Melania Trump para com o presidente Trump, né? E todo mundo sabe que o presidente dos Estados Unidos é considerado no mundo o homem mais poderoso, que estamos falando da maior potência global, que é os Estados Unidos, e o cara conseguiu alcançar o maior escalão ali de autoridade, que é a presidência. Além do fato também dele ser um bilionário e a esposa dele apresentando diversos comportamentos de repulsa para com o presidente. E existe aqui também um relato, né, que eu presenciei, então não vai ter como eu colocar o vídeo, né, infelizmente. Eu estava no escritório conversando com uma colega de trabalho e eu mencionei um bilionário de 30 anos, né, de 30 e poucos anos na época, chamado Mark Zuckerberg. E outra menina que estava lá no escritório, né, ficou curiosa em saber, provavelmente ela deve ter pensado que era um Christian Grey, né, deve ter assistido 50 Tons de Cinza, que tinha lá o bilionário, viciado em academia, né, bonitão, etc., né, sadomasoquista. E ela pediu para ver esse Mark Zuckerberg, coloquei no celular e nessa época eu também achava que a aparência não importava, então eu ia mostrar a foto dele, achei que ela ia ficar encantada, né, sabendo que nitidamente, apesar do Mark ser um cara feio, né, ele é bilionário, né? É o Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Então mostrei a foto para ela e ela simplesmente secou, cara. Foi muito interessante a reação dela. Na época eu não entendi, mas hoje em dia eu entendo. Ela teve uma decepção, né, uma quebra de expectativa bem grande, nitidamente. Bom, se esses argumentos ainda não convenceram vocês de que dinheiro não é tão importante como vocês pensam, comecem a olhar no dia a dia de vocês. E vocês vão ver que, via de regra, as pessoas que têm melhor aparência se dão melhor também em relacionamentos. Então vamos começar aí a debater sobre os 3 temas mais importantes da aparência, que é a face, a altura e o shape. Bom, primeiramente a altura não tem muito o que fazer, né? Infelizmente os baixinhos vão sair aí na desvantagem. Se eu não me engano, a média brasileira é de 1,73 de altura. Então, se você tem menos que isso, você está abaixo da média, isso dá uma complicada, mas ainda não é caso perdido. A questão de altura, acredito que você consegue resolver ali usando uns tênis com solado mais alto, né? Isso pode dar uma melhorada aí, né, na sua altura para o pessoal aí que é mais baixo. Alinhar a postura também é muito importante. E eu creio que seja isso, pessoal. Não tem muito o que fazer na questão de altura, não, tá? Mas é muito importante. Sobre a face, pessoal, estudos mostram que o padrão de beleza masculino mais desejado pelas mulheres é o de traços europeus e caucasianos, né? Que seriam mandíbula marcada, olhar profundo, maxila projetada, que é o que o subconsciente das mulheres procuram, tá? Isso daqui tá anotado mesmo, tem um estudo sobre isso. Então, a dica, a sugestão que eu dou para vocês é vocês tentar buscar se assemelhar ao máximo com o padrão caucasiano, que é o que, no geral, as mulheres têm preferência. Existe uma preferência também bem grande agora por coreanos, né? Por conta dos doramas e tal. Mas vocês podem ver que os coreanos mais considerados mais atraentes, mais bonitos, né? Eles têm esses traços bem masculinos, né? Apesar de serem bem femininos também, mas tem esses traços da questão do maxilar projetado, né? Do rosto projetado, né? Isso é unânime em pessoas atraentes, né? Opa! Antes de continuar com o vídeo, eu queria indicar para vocês o canal Olhos de Caçador do meu amigo Pedro. Galera, esse canal ele consegue passar para vocês com maestria cuidados faciais, tanto na questão do cabelo, barba, pele do rosto. Ele passa também algumas dicas sobre dieta e treino. Então, acredito que não tem ninguém melhor aí para explicar. Ele tem vários e vários vídeos. O link vai estar na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom, pessoal?
Curtam o vídeo. O terceiro ponto que eu recomendo vocês se aplicarem bastante nele é a questão do shape. Não só porque ter um shape te deixa mais masculino, né? Porque isso é verdade, é um fato. Se você acha que mulheres com músculos, né, mulheres musculosas, grandes, em cima, é masculino, você tem que concordar comigo que um homem sem músculos é feminino. Pense nisso quando você estiver pensando em faltar na academia, tá? Mas é um fato, pessoal. Vocês precisam treinar, né? Para conseguir músculos, ter um shape legal, né? Mas eu digo também que é muito importante vocês treinarem, fazerem academia, porque isso vai interferir também no seu rosto. Porque você vai ter um aumento na produção de testosterona, o que vai deixar o seu rosto mais masculino. Além do fato também de que você vai ter redução da gordura corporal, atrelando o treino com uma boa dieta, e isso vai fazer com que você tenha o seu rosto mais desenhado. As suas linhas, os seus traços vão aparecer mais. Quando que eu vou saber que eu estou no ponto ideal? Quando você estiver vendo o seu abdominal inferior. É nesse momento que você sabe que você atingiu um ponto legal ali de gordura corporal, onde o seu rosto vai estar praticamente ali no limite do que ele seria verdadeiramente sem aquela capa de gordura e líquido que a maioria das pessoas na rua que você vê se encontram, né, nesse estado. Além de mim, você quer exemplos de pessoas que evoluíram muito apenas com treino e dieta correta? Cristiano Ronaldo se tornou um galã. Era um cara feio no passado e que hoje em dia é símbolo de modelo masculino, né? É praticamente um modelo mesmo, o Cristiano Ronaldo, além de jogador de futebol. E também tem o Sérgio Ramos também, né? Que era um cara também feio no passado e atrelou treino, dieta e hoje em dia também é um galã. Ah, mas você está esquecendo dos jogadores feios que ficam com mulheres bonitas. Bom, vamos lá, né? Você tocou num bom ponto aí, se você pensou isso aí. Realmente, jogadores feios, eles têm dinheiro e têm fama. Falta aparência. Mas vocês concordam comigo que as mulheres que esses caras ficam são bem diferentes das mulheres que os jogadores mais atraentes conquistam? Normalmente são mulheres que visam ali um alpinismo social, crescer ficando com um cara mais rico, mais famoso, e normalmente entra aí paniquete, dançarinas, influencers, né? As do job. Dificilmente vai ser uma mulher do padrão ali da Victoria Beckham, ou mesmo da Shakira, que é uma das mulheres mais cobiçadas no mundo. Então, pessoal, só para concluir, né? Deu para a gente conversar bastante aí sobre esse tema. Se for necessário, mais para frente a gente grava um outro vídeo aí, acertando os detalhes, talvez ficou faltando alguma coisa. Mas a conclusão é a seguinte: se você quer melhorar a sua vida amorosa, melhore também o seu PSL, né? Que é o seu nível ali na escala de atratividade, né? Quanto mais você melhorar, mais fácil vai ficar a sua vida, não só dentro de relacionamentos, mas também em contexto de trabalho, de vida social, etc. As pessoas tendem a minimizar os erros de pessoas atraentes e maximizar as suas qualidades, tá bom? Isso é uma coisa que eu percebi e é unânime, tá bom? Pode reparar que você mesmo faz isso com pessoas que você considera atraente, tá? Seja homem ou seja mulher. Eu costumo dizer que os relacionamentos começam a se tornar extremamente fáceis a partir do momento que o cara atinge nota 7 na escala PSL, tá? Eu sugiro vocês darem uma pesquisada sobre isso depois, mas a partir da nota 7 ali fica muito mais fácil. Isso porque a média do Brasil é muito baixa, pessoal. É muito baixa. Em países, né, em continentes mais ricos, países mais bem desenvolvidos, onde tanto as mulheres quanto os homens têm uma equidade ali financeira, ambos os sexos ganham muito bem no mercado de trabalho.
Nesses países, as pessoas tendem a dar mais importância para aparência, porque é isso que vai destacá-las em um país onde quase todo mundo tem boas condições financeiras. Não é o caso do Brasil. Aqui o pessoal está dando mais importância para sobreviver, né? Ainda mais nesse governo que está bem complicado. E acaba que a média da aparência do pessoal aqui do Brasil é bem baixa, então você não precisa de muito para se destacar, tá bom? Bom, galera, é isso. Eu vou estar finalizando o vídeo e, como eu já pedi anteriormente, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, né? Se vocês quiserem que futuramente eu grave vídeos falando sobre cuidados e etc, tá? Provavelmente o próximo vídeo vai ser de Omegle, tá? Porque fez bastante sucesso o primeiro vídeo do canal, esse é o segundo vídeo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser de Omegle, então se você não é inscrito, se inscreva para não estar perdendo, beleza? O próximo e os próximos vídeos. Fechou, galera? Valeu!